Hoje eu quero meditar com vocês a respeito da família, trazer uma mensagem de Deus para a igreja voltada às nossas famílias. E para isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem a Escritura Sagrada no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Nós lemos na liturgia o Salmo 127, que é um paralelo com este salmo. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Curva a sua fronte nesse momento. Senhor, nós pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre esse momento de exposição da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco, e a igreja do Senhor, e aqueles que nos acompanham, ó Pai, pelo nosso canal, que tem acompanhado as nossas mensagens, ó Deus, possam olhar para Ti como o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus da nossa família, em quem repousa toda a bênção, a fonte das bênçãos que nós precisamos para viver aqui nesse mundo diante do Senhor. Eu suplico, ó Pai, que o meditar as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, e seja, ó Deus, sirva para a edificação da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, dificilmente alguém diria que não quer ser abençoado pelo Senhor, ou ter uma vida abençoada, dificilmente. Ter uma família feliz, filhos, uma casa que glorifique a Deus, de maneira geral, uma vida, uma família abençoada. Eu sei que vocês concordariam comigo. Mas você sabe que grande parte, ou as religiões que existem no mundo, tudo fazem por isso. Eu vim de uma religião, eu vim de um meio religioso, antes de ser alcançado pela graça de Deus, em que você tem que algum tipo de oferenda, você tem que fazer, para que você tenha um casamento abençoado, para que você tenha uma casa feliz, para que você tenha filhos na sua vida. Eu vim de um contexto assim, em que sacrifícios e mais sacrifícios têm que ser feitos, para que então você tenha e consiga ou granjeie uma família feliz dessa estirpe. Isso gerava um fardo muito grande, muito grande. As religiões do mundo, elas representam isso. São religiões de obras. Você faz parte de uma religião de graça, da graça. A pergunta é a seguinte: o que você mais teme? Aqui está o cerne. O que você mais teme na sua vida? Do que você mais tem medo? A resposta é importante, porque as suas atitudes caminham lado a lado com aquilo ou a quem você mais teme. Elas caminham. Muitos têm medo da doença e se tornam hipocondríacos por medo da doença. Muitos têm medo da morte
Muitos têm medo de perder alguém. O seu temor é perder alguém. Muitos têm medo da situação política do país, da situação econômica, a ponto de não conseguir viver no dia sem analisar como é que está a economia do país, porque a sua vida gira em torno disso, de perder o emprego. Medo do seu chefe, do seu patrão, de alguma maneira, porque ele entende que ele vai dar o norte da sua vida e a sua vida está nas mãos dele. Do que você mais tem medo? Você precisa lembrar que tudo, exatamente tudo, está nas mãos de Deus e no controle absoluto de Deus. Então eu pergunto novamente, a quem você mais teme? O Salmo 128, ele descreve a vida abençoada daquele que teme a Deus. A bem-aventurança, a felicidade, as bênçãos concedidas àquele que teme ao Senhor somente. Ele faz parte, nós já vimos isso no Salmo 133, de uma coletânea dentro do Saltério, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, chamado Cânticos de Romagem, ou Cânticos da Subida, dos degraus, ou da peregrinação. Este é o 9º salmo desta série, na coletânea. Os estudiosos debatem aqui quando eles foram juntados. Alguns acham que eles foram unidos na época do exílio babilônico, quando houve o edito de Ciro, para que os judeus retornassem do cativeiro para Jerusalém, quando então houve a composição dessa coletânea, que é uma síntese de como você receber as bênçãos de Deus na terra. Ou a grande maioria entende que eles foram compostos para serem cantados pelos peregrinos judeus enquanto caminhavam em romagem para Jerusalém, naquelas 3 grandes festas anuais, da Páscoa, do Pentecostes e da Festa dos Tabernáculos. Todavia, independente de quando eles foram unidos, esses salmos narram experiências do povo de Deus e nos conduzem, irmãos, a ter viver uma vida cristã que agrade a Deus nesse mundo, da maneira que Deus quer, como o seu povo, aqueles que peregrinam nesse mundo, vivam nesse mundo. Só que agora não mais em romagem a Jerusalém terrena, mas agora em romagem a Jerusalém celestial, a nossa pátria celestial. O Salmo 128, ele é um salmo de Sião, que é um nome afetivo para Jerusalém. As festas no antigo Israel eram festividades de cunho familiar. Então, o Salmo 128 e o 127, que nós lemos na liturgia, eles se complementam. Vou mostrar para vocês, eles se complementam. Na ida a Jerusalém, as famílias, viajando juntas, se uniam e celebravam a bondade de Deus. Então, assim como o Salmo 127, o Salmo 128 também retrata, ou ele trata das bênçãos de Deus ao seu povo, ao lar e à família. No Salmo 127, por exemplo, nós aprendemos que para todo o contexto da vida, inclusive para a família, nós dependemos de Deus e da bênção de Deus. Senão será em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. No Salmo 128, nós somos ensinados que a maneira de obtermos essa bênção de Deus é pelo temor a Deus. É o temor a Deus. Enquanto o Salmo 127 nos ensina sobre a futilidade do esforço humano sem a bênção de Deus, o Salmo 128 descreve a bênção de Deus na vida daqueles que andam nos seus caminhos, que temem a Deus. O Salmo 127 retrata os filhos como sendo herança do Senhor e flechas na mão do valente, ou como flechas para derrotar os inimigos. O Salmo 128 usa essa imagem do campo, tanto para a esposa quanto para os filhos, e você vê um lar abençoado, feliz, com os filhos ao redor da mesa. Esse é um salmo, portanto, que é um retrato da vida debaixo da bênção de Deus. Ele nos ensina que, ao contrário da compreensão mundana e secular de felicidade, essa bem-aventurança, essa vida feliz, essa vida abençoada,
está profundamente enraizada no temor ao Senhor. Profundamente enraizada no temor ao Senhor. Que a bênção de Deus está em viver, em a vida ser vivida, debaixo da graça de Deus e da aliança com Deus. E é isso que eu quero meditar com vocês no dia de hoje. Como este salmo descreve a vida abençoada daquele que teme ao Senhor. Apenas uma observação. Nós precisamos entender que nós estamos diante de uma literatura poética, e a literatura poética e sapiencial do Antigo Testamento, nós temos promessas amplas, promessas em geral, ou seja, não significa que sempre, em todo tempo, a cada momento, isso se cumprirá em absoluto sobre a sua vida, em particular. O ponto é que nós devemos considerar a soberania de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Mas você vai perceber na leitura dos Salmos que existe um princípio. Existe um princípio e que nós devemos seguir este princípio na esperança, na confiança de que aquilo que Deus fala haverá de render frutos para mim e para a sua vida. Haverá de render frutos. Então vamos meditar nesse tema, as bênçãos do que teme ao Senhor. Porque este é o ponto do Salmo. As bênçãos do que teme ao Senhor. Ele tem uma verdade, a verdade dele está no verso 1. Essa é a verdade do Salmo. E então, depois ele descreve a descrição, quais são as bênçãos descritas no Salmo daquele que teme ao Senhor. Primeira bênção, ele será abençoado no trabalho, verso 2. Segunda bênção, ele será abençoado na família, versos 3 e 4. E versos 5 e 6, ele verá a bênção do Senhor sobre a comunidade da aliança. Você vê a progressão do indivíduo para a família e para a comunidade da fé, da aliança do povo de Deus. Você percebe claramente isso no Salmo. Vamos então ver a verdade em primeiro lugar no verso 1. A verdade do Salmo, a base das bênçãos é o Senhor e o temor ao Senhor. Vejam aí. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esta é a verdade do Salmo. Bem-aventurado, literalmente, o que teme ao Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor. É isso que o Salmo nos ensina. O homem e a mulher que teme ao Senhor. Nós precisamos definir o que é, então, temor ao Senhor. Temor é quando você tem um profundo respeito por algo ou por alguém, uma reverência profunda. O que inclui medo também. Eu sei que alguns às vezes tiram a força do texto e tentam tirar a força da palavra, mas não é possível tirar a força do texto. Inclui também, aliás, o equivalente grego para essa expressão hebraica é a palavra phobel, de onde vem a palavra fobia, que é para medo também. Tá? Mas é porque você está contemplando algo, então o sentido é uma pessoa, é alguém que reverencia algo, que teme com o senso de que algo é muito maior e muito superior a ela. É algo muito maior e muito superior a mim. É o Senhor, é Yahvé, aqui o Deus da aliança. Então, temer ao Senhor, aqui é uma postura de quem reverencia o Senhor, de quem tem profunda reverência, respeito e obediência a Deus, daquele que se prostra diante de Deus, se submete a Deus, reconhecendo o senhorio de Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Ao você contemplar a grandeza de Deus, a onipotência de Deus, os atributos de Deus, o ser de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus, essa percepção gera temor. Você se curva diante dele e gera obediência a ele. Veja que é isso na sequência. Este temor faz-nos andar nos seus caminhos.
aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O caminho de Deus está revelado na vontade de Deus, nas páginas da Escritura Sagrada, na aliança com Deus. Então nós temos aqui a descrição de alguém que teme a Deus, é piedoso em seus caminhos, a sua vida é marcada, ela é moldada pela palavra de Deus. A sua vida é moldada pela palavra de Deus. Isso é uma vida marcada pelo temor ao Senhor. O Salmo 112 nos diz isso. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Nós lemos Eclesiastes 12. A suma de tudo que temos ouvido, a suma é essa aqui: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. A sua vida é marcada pelo temor ao Senhor. Depois que você ouviu essa definição, nós devemos pensar isso nessa manhã. Por andar nos caminhos de Deus, porque o temor ao Senhor me faz andar nos caminhos do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria, Ele é a fonte da vida que nos livra dos laços da morte, conduz a vida. Se você ler o Salmo 25, verso 12, o salmista vai dizer assim: aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Sabe por que às vezes nós não sabemos como tomar uma decisão do caminho que nós devemos escolher? Talvez falte temor ao Senhor. Porque aquele que teme ao Senhor, o Senhor instrui no caminho que ele deve escolher. Talvez esteja faltando temor ao Senhor. Aí a pessoa fica: o que eu faço? O que eu faço? Você tem medo às vezes de coisas, você tem medo de pessoas, tem medo de perder coisas ou pessoas, tem medo da doença, tem medo da morte, tem medo do futuro. Deus não quer que você tenha medo de coisas, de pessoas ou de circunstâncias. Deus quer que você tema a Ele. Deus quer que você tema a Ele. Se você teme a algo, muita atenção aqui em mim. Se você teme a algo mais do que a Deus, isso já é um ídolo na sua vida. Se você teme a algo mais do que a Deus, já é um ídolo na sua vida. Jesus disse, mostrando a quem que você tem que temer, Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Você tem medo do quê? Eis quem você deve temer. Afirmação da bênção daquele que teme. Este é bem-aventurado, que é a palavra mais comum para literalmente felicidades. Feliz tem o sentido de abençoado, que é caracterizado pela felicidade daquele que é altamente favorecido, como pela graça de Deus. Então você é bem-aventurado, ou seja, é uma palavra que descreve a felicidade daqueles que temem ao Senhor e fazem a vontade do Senhor. Todo aquele que está em aliança com Deus, anda em temor ao Senhor e anda nos seus caminhos, essa pessoa é bem-aventurada, ela é feliz, ela é abençoada. Você lembra da bênção araônica? Esse é o sentido, em número 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. A ideia do sorriso de Porque quando a Bíblia, no texto hebraico, quando ela fala quando Deus está irado, Deus está bravo, literalmente a expressão é de nariz vermelho. Nariz vermelho, essa é a ideia. E quando Deus, é o sorriso, aquele favor de Deus, é essa expressão, ele resplandece o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Ser bem-aventurado é alguém que vive sob o rosto de Deus, sobre o sorriso de Deus.
sob a paz de Deus, com o favor de Deus. É Deus olhando favoravelmente para aquele que teme a Ele e anda nos seus caminhos. Então eu encerro essa primeira verdade, irmãos, que é fundamental para nós definirmos quais são as bênçãos daquele que teme ao Senhor. Você teme a Deus com a sua vida? Você conduz a sua família no temor do Senhor? Deus está lhe chamando nessa manhã a conduzir a sua família no temor do Senhor. Os seus filhos, você adolescente que está aqui nessa manhã, jovem que está aqui ou que me assiste, você anda no temor do Senhor? Ou você vive nesse mundo pensando que Deus não está vendo? Ou que não haverá consequências para a maneira com que você age? O bem-aventurado entende que existe um caminho, segue esse caminho e desfruta as bênçãos do caminho. O bem-aventurado, feliz, o que teme ao Senhor, esse desfrutará as bênçãos do Senhor. Quais são essas bênçãos do Senhor? A primeira delas, então, que é a temática, as bênçãos do Senhor, as bênçãos do que teme ao Senhor. Primeiro, verso 2, será abençoado no trabalho, na vida profissional. Acompanhe comigo, verso 2. Do trabalho da tua mão, de tua mão comerás, feliz será e tudo te irá bem. Percebam que ele usa a imagem do campo, aqui, né? Salmo 128, porque isso no antigo Israel era reflexo de uma pessoa abençoada e feliz. Na modernidade nós não temos essa imagem. Em alguns lugares ainda existe, ainda tem, ainda mais na nossa região, mas não são todos que têm essa imagem como uma bênção, mas o princípio é o mesmo, E na visão reformada de mundo, irmãos, na visão reformada, todo trabalho é uma vocação sagrada. Todo trabalho é vocação sagrada diante de Deus, e através do trabalho, através da vida profissional, nós glorificamos a Deus. Essa é a visão reformada de mundo. Então, aqui aos que temem ao Senhor, trabalhar é uma bênção, haverá uma satisfação no trabalho e haverá uma recompensa no trabalho. Você percebe isso no texto? Mesmo depois da queda, Deus amaldiçoou a terra, não o trabalho existia antes da queda. Deus amaldiçoou a terra, e por causa da maldição agora, o homem deveria suar para o seu sustento, porque a terra não contribuiria mais, como contribuía antes. Mas aqui o salmista afirma que aquele que teme ao Senhor, Deus dará oportunidade de trabalho, haverá satisfação no trabalho e recompensa no trabalho. A mão do Senhor estará sobre este e será abençoado. Eu queria que vocês atentassem em Deuteronômio 28, versos 30 a 34, você verá que nas promessas de Deus ao seu povo, consta que se o povo se voltasse para outros deuses, essa é a promessa, se o povo se voltasse para outros deuses, um dos primeiros alvos do juízo de Deus é a terra, é o campo. Você vai perceber isso, é o campo. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltarás. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos. Ninguém haverá que te salve. Os teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão e desfalecerão de saudade todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Um dos primeiros juízos de Deus é sobre o campo. Mas aquele que teme ao Senhor, do trabalho das tuas mãos, aqui é o pronome tu comerás, é enfático. Feliz será, felicidade ao ser favorecido, e tudo te irá bem.
Essa é a teologia do trabalho. Deus abençoa a fidelidade e Deus abençoa o trabalho honesto. Não a infidelidade e não a preguiça. Essa é a teologia do trabalho. Tá? Deus abençoa, eu repito, a fidelidade e o trabalho honesto. Nunca a infidelidade ou a preguiça. O ponto é, você que teme a Deus será abençoado no trabalho em sua vida profissional. Eu preciso aplicar isso. Deus não está prometendo riquezas a você. Deus não está. Se você ouviu isso em algum lugar, por meio de algum pregador, esse é um falso pregador, que provavelmente adotou como bojo doutrinário a teologia da prosperidade. Deus nunca prometeu riqueza para ninguém. Essa teologia tem alimentado a carne e a cobiça de muitos, mas não há promessa. O que Deus prometeu é que sempre estaria com você, que cuidaria de você e que nunca abandonaria você. Isso Deus prometeu. O que você terá é a bênção de Deus em você ter o sustento em comer do fruto do seu trabalho. Isso você terá. Mesmo que você passe por momentos de dificuldades, Deus haverá de suprir. A mão de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, o rosto de Deus estará sobre você, porque você teme a Deus, está em aliança com Deus, e essa é a verdadeira prosperidade, a espiritual. É a espiritual. Por isso, o trabalho que Deus lhe deu ou lhe dará será suficiente para suprir as suas necessidades e as necessidades da sua família. Deus cuidará disso. Deus providenciará isso. Deus providenciará isso. Talvez muitos de nós aqui não alcancemos, talvez você não alcance tudo aquilo que você gostaria de alcançar. Talvez não. Deus tem os seus propósitos, irmãos, e Ele trata conosco de acordo. Lembra do tipo de literatura que nós estamos vendo aqui? Alguns o Senhor concede mais, e sim, Ele faz enriquecer. Mas nem sempre Deus o faz. E quando faz, Deus não faz com todos. Porque Ele é Deus e Ele trata conosco como indivíduos. Ele nos conhece, Ele sabe como agir para conosco. Mas certamente você terá a bênção de Deus sobre você, em você comer do fruto do seu trabalho, do trabalho das suas mãos, suficientemente para suprir as suas necessidades e as necessidades da sua família. Então não fique aflito, não fique aflita, não fique preocupado, não fique preocupada, não fique com medo. Tema ao Senhor e sirva ao Senhor no seu trabalho, porque aquele que teme ao Senhor será abençoado no seu trabalho. Essa é a primeira bênção do Salmo, daquele que teme ao Senhor. A segunda está nos versos 3 e 4. O que teme ao Senhor será abençoado na família. Vejam comigo. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos, o rebento é broto, da oliveira à roda da tua mesa. Veja que agora o Salmo ensina que estas bênçãos oriundas do temor do Senhor não somente sobrevêm sobre o seu trabalho, mas estas bênçãos também se manifestam sobre a nossa família. Então ele está vindo do indivíduo para a família. Agora, se você teme ao Senhor, Deus cuidará da sua família. O Senhor cuidará do seu lar. Não tenha medo. O que vai acontecer agora? O que será de mim agora? Perdi meu emprego. Estou sendo mãe, pai de filhos. O que será de mim agora? Se você teme ao Senhor, Deus cuidará da sua família. Deus cuidará. Veja como. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Veja a comparação com a esposa. As videiras eram importantíssimas na economia de Israel. Era a mais importante na economia de Israel.
produzia vinho, mas é um símbolo aqui de bênção, de fecundidade e de felicidade em Israel. A esposa, então, como bênção ao que teme a Deus, será frutífera como a videira. Ela será uma bênção no lar, será feliz no lar e dará filhos no lar. E eu preciso dizer uma coisa aqui para as mulheres: há felicidade e contentamento no lar. Você vive numa geração, num tempo em que isso foi abandonado. Há felicidade e contentamento no lar. Muitas mulheres perderam isso de vista em virtude da influência do feminismo. Em virtude da influência do feminismo, não é proibido a mulher trabalhar para contribuir no lar, nós não estamos dizendo isso, como uma renda a mais à família, ter um bom emprego, uma boa profissão, buscar se desenvolver, tanto profissionalmente, academicamente, ela pode, mas por conta da influência do feminismo e do materialismo, do mercado, negando a Bíblia, muitas mulheres, geralmente cristãs mais novas, não conseguem ver a felicidade e o contentamento na vida comum do lar, deixando o propósito original de Deus para a criação da mulher, como esposa, mãe de filhos. O feminismo e o materialismo é um câncer que se alastrou na sociedade, penetrou nas igrejas e influenciou mulheres que perderam o propósito de Deus na criação para elas, porque agora mudaram o seu foco e transferem suas funções por criação para terceiros. Sim, é isso aí mesmo. A gente entende circunstâncias específicas, nós entendemos. É necessário algumas coisas. As coisas não são fáceis, as coisas são caras. E às vezes precisa e não é esse o ponto, que a mulher trabalhe e se desenvolva, não é esse o ponto, mas é a ênfase, é a cosmovisão, é a maneira de ver. Muitas mulheres abandonaram as suas casas, abandonam os seus filhos, o marido, e muitas nem filhos mais querem ter, porque não encontram mais felicidade e contentamento no lar. Não entenderam a ideia bíblica original da criação, chamada complementarismo. Deus nos criou à imagem e semelhança dele, homem e mulher, iguais com valor diante dele, mas com funções diferentes. Chama-se complementarismo, com papéis diferentes na criação. Então, mulher, você pode e deve encontrar contentamento em Deus e no propósito de Deus para você. Mulher, esposa e mãe. Mulher, esposa e mãe. E você será uma bênção para a sua família e verá a bênção de Deus sobre a sua família. Você não precisará terceirizar. Nisso, muitas até pastoras já começaram a achar que são, né? Aí você vê Paulo dizendo em 1 Timóteo 2: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela, atenção, será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Será salva, preservada, tendo filhos. Vejam a sequência do texto. É filhos. Verso 3. Teus filhos, como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Também importante para a economia de Israel, a oliveira, azeitona, produz azeitona e azeite, e símbolo de bênção e continuidade na família. Ter filhos era um sinal de bênção de Deus ao pai, à mãe, à família. Sempre foi isso na Escritura. Filhos eram essenciais. Então, o ponto é o seguinte, irmãos. O salmista está retratando a bênção do temente a Deus, com a esposa
e os filhos ao redor da mesa. Essa é a imagem bíblica. A bênção do temente a Deus. As famílias antigas ficariam abismadas se visitassem uma família moderna de hoje. Abismadas. Onde os homens se colocaram e onde as mulheres se colocaram. E elas ficariam abismadas se vissem pais e filhos distantes, espalhados e raramente fazendo uma refeição junto, ao redor da mesa. Ficariam abismadas. Não cabe na cultura bíblica isso. Raramente. Nós temos uma regra lá em casa. Não importa quem terminou de comer primeiro. Ninguém levanta. Você sai da mesa depois que a família terminou de almoçar ou de jantar. Você pode comer rápido, você pode comer devagar, da maneira que você desejar. Mas não. Porque são princípios. Homens, agora. A piedade do homem que teme a Deus se reflete na sua família. A piedade do homem que teme a Deus se reflete na sua família. Na tradição reformada, você que é reformado, presbiteriano, a família é a nossa primeira igreja doméstica. É a sua primeira paróquia, onde a fé ela é ensinada e vivida. Essa é a tradição reformada. Sua família reflete a bênção de Deus? A sua família, você conduz a sua casa no temor do Senhor? Josué disse isso. Vocês escolham os deuses a quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. E agora uma palavra para os filhos que estão me ouvindo aqui. Nenhuma palavra minha. Eu ouvi isso há alguns anos, um dos nossos pastores, chamado Hernandes Dias Lopes, dizer algo que eu achei fantástico. Atenção. Ele disse assim: eu sou pastor há 36 anos. Eu nunca vi um rapaz ou uma moça que, tendo desobedecido o pai e a mãe na área do namoro, tenha sido feliz no casamento. Eu nunca vi um rapaz ou uma moça que tenha desobedecido o pai e a mãe na área do namoro, que tenha sido feliz no casamento. Está na hora de você começar a honrar os teus pais, a obedecer os teus pais, a ouvir os pais, porque às vezes o adolescente ele acha que conhece as coisas, né? Já tem as respostas, está pronto. Você não está, você não sabe não. Ouça os seus pais, ouça a sua mãe, ouça o seu pai, para que você tenha uma vida, um casamento abençoado por Deus. Do contrário, você encontrará ruína. Essa é a visão bíblica da família que teme ao Senhor. Veja como é que o verso 4 ele reafirma, ele conclui reafirmando a bênção daquele que teme a Deus. Eis como será abençoado o homem. Interessante que a palavra traduzida por homem aqui é guerreiro. É interessantíssimo isso, é guerreiro, é um valente que teme ao Senhor. E aqui, irmão, está num tempo verbal passivo, mas ele é intensivo, tá? Será abençoado, certamente será abençoado, você será abençoado mesmo, se você temer ao Senhor. É uma bênção que vem sobre o homem guerreiro, valente, mas que teme a Deus. Você é guerreiro, você é valente, mas você teme a Deus. Tem alguém que você teme? Não tenho medo de nada, mas alguém você tem medo, alguém você teme, e esse é Yahvé, é o Deus da aliança. Se você temer ao Senhor, Deus cuidará da sua família, e Deus cuidará do seu lar. Agora, para encerrar, aquele que teme ao Senhor será abençoado no trabalho, será abençoado na família, e agora
o verbo, ele verá a bênção do Senhor sobre a comunidade, sobre o povo de Deus, a família da aliança. Versos 5 e 6. Aqui o salmista, ele invoca a bênção de Deus agora ao temente e à comunidade, ao povo. Ele invoca a bênção, vejam. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Sião, nome afetivo para Jerusalém, representa o centro do culto a Yahvé, onde Deus se encontra com o seu povo. Descreve a cidade como escolhida por Deus para abrigar o seu templo. O Senhor te abençoe. Esse aqui é o tronco mais forte do texto, o tronco verbal mais intensivo do texto. O Senhor te abençoe, que Ele te abençoe. É o tronco verbal mais intensivo hebraico aqui. O salmista olha para Jerusalém e invoca a bênção de Deus de Sião, para que do templo Deus abençoe o temente. E lá de Sião, o temente a Deus receberia as bênçãos estipuladas no Salmo. As bênçãos aqui estipuladas. E vejam que a bênção ao temente implica em duas coisas aqui. São dois imperativos. Você vai ver isso no versos 5 e 6. E vejas, verso 5, verso 6. E vejas, duas vezes, são dois imperativos hebraicos aqui. Ele seria abençoado e viveria para ver a prosperidade, a felicidade, a bênção do povo de Deus, da comunidade da aliança, durante os dias da sua vida, e viveria para ver os filhos dos seus filhos. Os filhos dos seus filhos. Ele teria longevidade, uma numerosa descendência, de acordo com a promessa abraâmica, e paz sobre Israel. A paz sobre Israel aponta para a paz messiânica, a paz que o Messias traria e que foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Então a invocação é essa aqui para encerrar o texto, irmãos. Que o Senhor, o Deus de Sião, te abençoe, o temente, e vejas a prosperidade do povo de Deus, da comunidade da aliança, todos os dias da tua vida. Tenha longevidade para contemplar isso e ver a tua descendência perpetuar, os filhos dos teus filhos, e a paz sobre o povo de Deus. Estas são as bênçãos do temente ao Senhor, que entram em relacionamento de aliança com o Senhor. Será abençoado no trabalho, será abençoado na família e verá a bênção do Senhor sobre a comunidade da aliança. Como isso é possível, irmãos? Quando você temer ao Senhor, quando você entrar em relacionamento de aliança com o Senhor. O que você irá fazer depois de hoje? Como você viverá daqui para frente? Sua vida será marcada por isso? Como você conduzirá sua vida, sua casa, seu trabalho, sua família diante de Deus? Tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. Eu queria apenas encerrar com algumas aplicações aqui, finais, porque eu iniciei dizendo que nós fazemos parte de uma religião de graça. O cristianismo é a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Sim, não há verdadeira bênção fora da aliança com Deus que é evidenciada pelo temor a Deus. Não há. O Salmo 127 já fala sobre isso. Mas o único que obedeceu e que temeu perfeitamente a Deus e andou nos seus caminhos foi Jesus Cristo. Este foi o único que temeu perfeitamente ao Pai e andou nos seus caminhos. Ele é o bem-aventurado, que através da sua obediência perfeita foi recompensado, está à direita de Deus e conquistou para o seu povo as bênçãos espirituais da aliança. Você hoje está debaixo das bênçãos de Deus, porque o abençoado, o bem-aventurado, aquele que obedeceu perfeitamente o Pai, conquistou essas bênçãos a você. Como não viver diante dele em gratidão?
Em Cristo, Paulo diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Você já tem perdão de pecados, já tem paz com Deus, já tem vida eterna, já tem promessa de herança eterna, porque Ele obedeceu perfeitamente no seu lugar. Agora Ele chama você a temer a Ele, a obedecê-lo, não mais com as suas próprias forças, quando antes éramos escravos, porque com as nossas forças nós não temos condições de obedecer e temer a Deus, mas agora como filhos, habitação do Espírito Santo, que nos concede graça e que nos capacita a viver para aquele que obedeceu e morreu por nós. É pela graça, a graça de Deus capacita você, ela dá forças a você a viver diante de Deus. Nunca será por mérito. Nunca será por mérito. Você não pode temer a Deus sozinho. Você precisa de Jesus Cristo para isso. Mas você precisa entregar-se a Ele, buscar a Ele, confiar nele, se entregar nele, a Ele. Não somos eu e você, mas é a graça de Deus em nós. Segundo, cuide das suas motivações. Você não deve temer a Deus só porque Deus abençoa, por causa das bênçãos de Deus. Você deve temer a Deus porque você já é abençoado por Deus com toda a sorte de bênção espiritual. Você já tem salvação e vida eterna. Essa é a sua motivação em temer ao Senhor. Terceiro, ainda que esse salmo afirme essas promessas, você e eu devemos considerar os desígnios de Deus e os propósitos de Deus. Deus, Ele é soberano, e Ele às vezes dá, mas às vezes Ele não faz o que você deseja. E isso, quando você não é contemplado com bênçãos materiais que você gostaria, isso não significa falta de piedade ou de temor a Deus, porque há casos em que Deus se dá o direito de não fazer, porque Ele é Deus. Nós devemos considerar os desígnios de Deus. Esse salmo também, em quarto lugar, nos ensina que nós devemos orar pelo povo de Deus. Ore pela igreja, ore pela comunidade da aliança, ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos. Mas eu ainda sou jovem. Ore pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Ore por eles. Se Deus ainda não deu filhos a você, naturais, continue buscando no Senhor. Continue buscando no Senhor. Deus haverá de fazê-lo, mas se Deus ainda não quiser, por alguma razão, por propósitos que são seus e misteriosos que nós não entendemos, você pode ter contentamento em Deus. Você pode ter contentamento em Cristo. O seu maior deleite seja Cristo. Você pode encontrar contentamento em Cristo. Mas vai um segundo conselho a você: contemple a adoção, a possibilidade de adotar, porque a adoção é o princípio divino. Nós não somos nós somos filhos adotados. Deus tem um único filho, que é Jesus Cristo, o unigênito. Nós somos adotados. Adoção é um princípio divino. Contemple a adoção e glorifique a Deus com a sua família e com seus filhos ao redor da sua mesa. Valorize sua família, conduza a sua família e os seus filhos à piedade, faça devocionais diários, faça meditações diárias da palavra de Deus, sirva ao Senhor no seu trabalho, ame a igreja, que é onde a família da fé se reúne para cultuar o Senhor. E a bênção do Senhor estará sobre você. Fiquemos de pé.